Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja. Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula. Hoje nós vamos falar da conversão de Saulo de Tarso, aquele que virá a ser o grande apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, assim conhecido. Caso você esteja conhecendo esse canal, eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo. Se você gostar, deixe aí o seu joinha, o seu like, inscreva-se no canal, conheça o nosso site www.gruposantoanselmo.com.br, siga-nos no Instagram e no Facebook e venha estudar os temas relativos à Igreja Católica e ao cristianismo. Vamos ao estudo da conversão de São Paulo. Pode virar a página. São Pedro e São Paulo são conhecidos, são ditos, são homenageados como as duas colunas da Igreja, os dois sustentáculos da Igreja no seu início. Essa homenagem de denominá-los de colunas da Igreja advém da importância do trabalho, da importância pessoal e da dedicação de cada um deles ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Igreja e ao Evangelho. Isso mostra de plano a importância desse personagem que estudamos hoje, especificamente o seu processo de conversão. Quem é Saulo de Tarso? Quem é este homem? Não temos muitas informações acerca da vida de Saulo de Tarso antes de sua conversão, antes da sua atividade missionária na igreja. Algumas notas estão ditas no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele, em alguns diálogos ou em alguns discursos, expõe alguns fatos peculiares de sua vida. Outros dados estão colocados nas cartas que ele escreve às comunidades católicas que ele organizou, que ele fundou ao longo das 3 viagens missionárias. Com esses dados, nós podemos, de algum modo, trazer algumas informações sobre o início da vida de Saulo de Tarso, mas ainda assim, não se pode dizer que temos uma biografia de Saulo de Tarso. Temos textos isolados que nos permitem conhecer um pouco, mas muito pouco, de sua vida antes da conversão. Sabemos que ele nasceu na cidade de Tarso, na província romana da Cilícia. A província romana da Cilícia é uma faixa de terra, né, ao longo do Mediterrâneo, no território da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, aquela faixa sul do território turco voltado para a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Aquela região era conhecida como província da Cilícia e a sua principal cidade era a cidade de Tarso, uma cidade muito antiga, um centro comercial muito importante, e ali nasce um jovem que recebe o nome de Saulo de Tarso. Apesar de nascer fora do território de Canaã, da Palestina, Saulo de Tarso era um membro de uma família israelita. Mais tarde, escrevendo uma carta à igreja em Filipos, no capítulo 3, versículos 5 e seguintes da carta aos Filipenses, ele vai se dizer hebreu de hebreus,
filho de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Esses são alguns dados que ele passa para a comunidade de Filipos. Então nós podemos já afirmar de plano que Saulo de Tarso era um israelita, descendente de israelitas, filho, neto, bisneto de israelitas, integrantes da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E o fato de ter sido circuncidado ao 8º dia, isso vai mostrar, vai indicar de uma maneira clara e precisa que os seus pais eram atentos ao cumprimento da lei e ao cumprimento e atendimento das tradições judaicas. O seu nome Saulo, em hebraico Shaul, né, guarda uma relação com uma figura também muito importante da história de Israel, o rei Saul, que foi ungido rei de Israel por ordem de Deus ao profeta Samuel. Saul é o rei que inaugura, que dá início à monarquia em Israel. E Saul também era da tribo de Benjamim. Então é possível que o nome de Saulo, sendo Saul em hebraico, né, ou Saulo, numa forma mais, vamos dizer, romanizada, seja uma lembrança ao rei Saul. Como eu disse, isso indica que os seus pais eram pessoas atentas às tradições, à história e ao judaísmo, né, a toda essa riqueza cultural e religiosa de Israel. Outro evento que podemos também inferir, do ponto de vista biográfico de Saulo de Tarso, é que o seu pai possivelmente era uma pessoa relevante, ou ainda, o seu pai prestou algum grande serviço, alguma grande atividade ao Império Romano. Por que isso? No livro de Atos, capítulo 23, versículo 16, já um Saulo bem idoso, nós teremos um incidente em Jerusalém quando Saulo é preso. E então ele é levado pela guarda romana para ser açoitado, porque ele é acusado de estar causando um alvoroço em Jerusalém. Saulo então desafia, pergunta aos soldados, aos legionários que estão o amarrando para ser açoitado, se é lícito, se é correto açoitar um cidadão romano sem julgamento. Então, isso gera uma discussão entre Saulo e um oficial romano, e Saulo vai dizer para ele que ele, né, que é portador da cidadania romana, e isso lhe confere uma série de prerrogativas e privilégios, inclusive jurídicos. Dentre eles, o de não ser açoitado, de não ser castigado sem um julgamento prévio. E a partir desse diálogo, nós tomamos conhecimento, por palavras do próprio Saulo, de que ele tem a cidadania romana por uma herança, por direito de nascimento. Bom, o que isso significa? Isso significa que possivelmente o seu pai prestou algum serviço ou alguma atividade relevante em favor do Império Romano e por isso recebeu o título de cidadão romano e com isso transmitiu esse título a Saulo, seu filho, como objeto de herança, né? A cidadania romana, neste caso, quando concedida em razão de um grande favor, era transmissível aos descendentes. A outra forma de buscar a cidadania romana era se você pudesse pagar por ela. E claro, a cidadania romana clássica era o patrício, que nascia de pais patrícios, né? O cidadão romano puro. Então Saulo é um israelita da tribo de Benjamim, cumpridor dos seus deveres e das tradições judaicas, mas tinha a cidadania romana herdada do seu pai, que possivelmente prestou algum serviço ao império e recebeu esse título como uma honraria. Então,
ele vai usar isso em alguns momentos, essa prerrogativa em alguns momentos durante a sua vida. Outro elemento que podemos ainda colher desses textos esparsos, seja das epístolas que ele escreve, seja do próprio livro de Atos, é o fato de que Saulo pode ter iniciado os seus estudos, os seus estudos iniciais na cidade de Tarso, mas na adolescência ele foi enviado pela sua família, pelos seus pais, para Jerusalém para receber a educação formal dada a um jovem fariseu. Em Jerusalém, nós tínhamos um homem, membro do Sinédrio, um homem muito importante, uma figura muito respeitada, tanto na sociedade israelense, na sociedade de Jerusalém, como no âmbito dos fariseus, dentro do Sinédrio, o tribunal religioso judeu, que se chamava Gamaliel. Gamaliel era um membro do Sinédrio, aquele tribunal que condenara Jesus. E Gamaliel tinha uma escola onde ele formava os jovens estudiosos ou estudantes da Torá, da lei. E nessa escola vai estudar o jovem Saulo de Tarso. Mais tarde, nesse mesmo texto, no capítulo 23 de Atos, ele vai se dizer como o mais aplicado, o mais radical, o mais dedicado dentre os alunos de Gamaliel do seu tempo. Saulo, então, obtém uma formação acadêmica na lei judaica de alto nível, de excelência. Talvez pudéssemos comparar, na linguagem acadêmica de hoje, o jovem Saulo de Tarso a um professor doutor, a um homem com um doutorado na teologia, na legislação judaica. Por último, nós temos alguma possibilidade de encontrarmos parentes de Saulo de Tarso, membros de sua família. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 13, ele manda uma espécie de saudação a uma pessoa, a um amigo, e aí ele fala que está saudando esse amigo, a sua mãe. Ele se refere à mãe desse amigo como também a mãe dele. E aí algumas pessoas imaginam, alguns estudiosos imaginam que esse seria um irmão de Saulo, ou ainda que aquela mulher seria a mãe dele. Mas isso pode ser apenas uma forma carinhosa de tratamento, né? Ele diz aqui em Romanos 16, capítulo 13, saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua mãe e minha. Então, talvez haja aqui a indicação de que a mãe de Saulo de Tarso vivesse, quando da época da escrita da carta aos Romanos, na cidade de Roma. Mas essa expressão de dizer que a mãe de Rufo é a sua mãe pode ser apenas uma forma, vamos dizer, gentil de se referir a essa senhora. De uma maneira mais concreta, no capítulo 23 do livro de Atos, a partir do versículo 16, aí sim aparece uma pessoa integrante direta da família de Saulo de Tarso. São Lucas diz o seguinte: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Isto é, enquanto Paulo está preso em Roma, enquanto Paulo está preso em Jerusalém, alguns judeus arquitetam um plano para sequestrá-lo da guarda romana e matá-lo. O filho da irmã de Paulo toma conhecimento desse fato, vai até a prisão, comunica isso a Paulo, e Paulo encaminha então ao tribuno, ao comandante daquela prisão. Esse então, para evitar esse incidente, envia Paulo a Cesareia para que ele fique sob a guarda do prefectus, né, do governador romano.
Então aqui nós temos uma menção específica ao filho da irmã de Paulo. Então podemos afirmar que ele tinha um sobrinho em Jerusalém. Muito bem. De um modo geral, são esses os dados biográficos que podemos trazer acerca de Saulo de Tarso. No decorrer desse vídeo, nós vamos fazer menção novamente a um ou outro dado biográfico desse personagem. Por ora, pode virar a página. Em que momento Saulo de Tarso se aproxima da igreja? Em que momento a igreja cruza o caminho de Saulo de Tarso? Veja o seguinte: por volta do ano 40, quando acontece o martírio de Estevão, Saulo de Tarso aparece pela primeira vez, possivelmente como o oficial executor da pena de apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. É impressionante imaginar que Saulo é um dos responsáveis pelo martírio do primeiro cristão, de tantos milhares e milhares que serão martirizados em toda a história. A igreja já existia há mais ou menos 6 ou 7 anos. A igreja já era uma instituição que gozava de uma grande simpatia em Jerusalém. A igreja já assumia as atividades de beneficência, de caridade, acolhendo viúvas, acolhendo doentes, acolhendo órfãos, proporcionando alimentação e ajuda a essas pessoas. A igreja já era uma instituição que incomodava a religiosidade judaica e a elite do judaísmo naqueles dias. Um incidente acerca da distribuição de alimentos leva à instituição de servidores para cuidar dessa atividade na igreja. São os diáconos. Dentre eles, um diácono muito popular chamado Estevão, um homem por meio do qual Deus opera milagres e um homem que anuncia o evangelho e tem grande simpatia do povo. Os membros do Sinédrio subornam algumas pessoas e esses fazem acusações falsas contra Estevão. Ele é levado a julgamento e é condenado à morte. São Lucas vai nos informar, no capítulo 7, ao final do capítulo, no versículo 58, que no momento em que Estevão vai ser apedrejado, as testemunhas que depuseram contra ele no tribunal colocarão as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consente e aprova a morte de Estevão. Saulo é o executor, é aquela pessoa encarregada de verificar o fiel cumprimento da pena de morte aplicada a Estevão. Ele possivelmente assistiu o apedrejamento e verificou a morte de Estevão. O texto bíblico do livro de Atos não conta, não nos informa quando Saulo de Tarso passou a considerar a igreja como uma instituição inimiga, quando ele passou a odiar os cristãos. Todavia, mostra na execução de Estevão uma atividade bastante incisiva de sua parte no que diz respeito à perseguição ao cristianismo. E isso vai gerar uma consequência imediata na vida de Paulo, ou na vida de Saulo, como ele se chamava originalmente, e na vida da igreja. Apesar de não sabermos exatamente a partir de quando Saulo começa a odiar a igreja, o fato é que o martírio de Estevão faz nascer nele um ódio maior. Ou melhor dizendo, o martírio de Estevão potencializa o ódio que Saulo tem pela igreja e pelos cristãos. Porque no capítulo seguinte ao martírio, que é o capítulo 8, São Lucas nos diz que Saulo consentiu na morte de Estevão.
E fez-se naquele dia, no dia do martírio de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os discípulos se dispersaram, todos os cristãos se dispersaram, correram, fugiram de Jerusalém, ficando ali apenas os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, invadindo as casas, arrastando homens e mulheres e os colocavam na prisão. Ele não só foi o oficial de execução da morte de Estevão, como também, nos dias que se seguiram, ele liderou uma intensa perseguição à igreja, levando muitas pessoas a serem presas e a serem mortas em razão da fé cristã. No entanto, quem não foi preso, quem não se escondeu e fugiu de Jerusalém, por onde ia, por onde passavam essas pessoas, elas anunciavam o Evangelho. Então, a morte de Estevão e a perseguição promovida por Saulo de Tarso leva a uma crescente propagação do Evangelho, inclusive para fora de Jerusalém. Sim, porque no primeiro momento os discípulos anunciavam o Evangelho apenas em Jerusalém, ou se restringiam a Jerusalém. Mas a perseguição promovida por Saulo de Tarso, que tem por fim acabar com a igreja, ao contrário, faz é proliferar a anunciação da mensagem de Cristo. Agora, pelo território de toda a Judéia e pela região da Samaria. Isso vai ter uma consequência muito interessante depois. Vira a página. Algum tempo depois da morte de Estevão, o texto não nos permite verificar com precisão. Isso pode ter levado alguns meses. Saulo de Tarso, depois dessa perseguição, dessa devassa que ele faz em Jerusalém, ele tem notícias de que existem outros cristãos ou núcleos cristãos fora de Jerusalém. Ou seja, existem cristãos, comunidades cristãs em cidades vizinhas a Jerusalém. Inclusive, um grupo razoável de cristãos na cidade de Damasco, na província da Síria. É interessante que a província da Síria já está fora da região da Judéia e Saulo, mesmo sendo um homem do Sinédrio, ele quer ir até Damasco para prender os cristãos que estão lá e quer trazê-los amarrados e presos a Jerusalém para serem castigados. O ódio dele era muito intenso. E ele consegue convencer os sacerdotes, os membros do Sinédrio, a lhe conferirem o poder de ir a Damasco, mesmo fora, em tese, da jurisdição do Sinédrio, para prender os cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém como prisioneiros. E é essa a grande viagem que vai mudar a vida de Saulo de Tarso. Ele vai numa viagem, possivelmente com um grupo de soldados, uma pequena caravana. Damasco é uma cidade relativamente distante de Jerusalém. Essa viagem leva alguns dias. E São Lucas vai nos descrever uma teofania, uma manifestação de Deus em favor de São Paulo, que vai levar à sua conversão. No capítulo 9, São Lucas nos diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor,
que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, cidade de Damasco, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. Ficou meio que cego temporariamente. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Essa é a descrição que São Lucas faz desta teofania. Saulo está chegando em Damasco para prender os cristãos e o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, por meio de uma luz intensamente forte, que mais tarde ele vai dizer que era perto do meio-dia e a luz ofuscava o sol. E ele ouve essa voz: Saulo, por que você me persegue? É interessante que Cristo, por meio dessa teofania, aparece a Paulo e não diz: por que você persegue os cristãos? Por que você persegue os meus discípulos? Por que você persegue a igreja? Jesus diz: por que você me persegue? E ele vai dizer: mas quem és tu? A quem eu estou perseguindo? Eu imagino uma confusão na cabeça de Paulo. A quem eu estou perseguindo, senão aos hereges? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Com outras palavras, ao perseguir a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. Essa fala de Cristo, identificando-se com a igreja, vai ser tão forte, tão impactante na mente de Paulo, que mais tarde ele vai, na escrita da carta aos Romanos e aos Coríntios, ele vai desenvolver a teologia do corpo de Cristo como a igreja. A igreja como um corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Ele vai desenvolver essa ideia orgânica entre Cristo e a igreja que formam um só ser. A igreja como o corpo de Cristo e Cristo como a cabeça da igreja. Porque Cristo não diz a Saulo: por que você persegue a igreja? Cristo diz: por que você me persegue? Imediatamente, nesse encontro e nos 3 dias que ele fica em meditação em Damasco, ele passa pelo processo de autoconhecimento e começa a perceber que aquele grupo que ele estava perseguindo, aquelas ideias que ele contrariava, aquele homem que ele auxiliou na sua condenação, o Estevão, tudo isso dizia respeito a uma nova revelação de Deus para o povo de Israel e para o mundo. E Saulo, inteligente e corajoso, chega à conclusão: não tem como eu ficar alheio a essa realidade. Então, de perseguidor da igreja, de inimigo dos cristãos, eu me torno agora um seguidor de Cristo. Eu me torno agora um integrante da igreja. Nesse silêncio de 3 dias, a visão da teofania e a meditação profunda leva Saulo à sua conversão. Vira a página. Pois bem, meus amigos, e aqui nós terminamos o nosso encontro sobre a conversão de São Paulo, né? O então Saulo de Tarso, um homem movido por um zelo, uma paixão, uma vontade imensa de fazer prevalecer os ideais do judaísmo, a sua vertente farisaica tão forte, para com a qual ele era tão coerente, o seu desejo de erradicar a mensagem cristã, erradicar os ensinamentos acerca de Cristo, todo esse
fervor é confrontado com a própria pessoa de Cristo, que lhe aparece na forma de uma luz fulgurante no caminho de Damasco, a ponto de derrubá-lo do cavalo, como se diz. E Saulo caiu do cavalo ao perceber que litigava contra o próprio Cristo. Esse impactante encontro, seguido de 3 dias de profunda meditação em Damasco, vai levar Saulo a uma profunda revisão de sua vida, a uma conversão genuína. Fique com Deus e vamos para a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo, apóstolo dos gentios, rogai por nós.